esperando. Em Apocalipse 14, 6, 12, uma passadinha por cima. Mas você tem lembrado do trabalho. Passei 12. 14, 6, 12. Vamos orar para começar fazer uma breve oração. Vamos orar. Pai, todo poder do céu, graças a Deus, por elemento que adorar em espírito e em verdade. Amém. Abençoe todos que estão presentes nesse momento, não só aqui, mas toda a igreja unida no mundo todo, Pai. Nesse momento, Pai, envia o Santo Espírito Santo para entender o assunto de hoje, agora também sabendo, mas muitas vezes deixando de desejar. Que o Teu Espírito Santo nesse momento esteja com cada um de nós, que Teus anjos protejam nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Aí ele diz aí: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação de língua e povo. Passando. Passando. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu Cristo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes da cidade. Seguiu outro anjo, dizendo: caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber toda a nação do ouvido da fúria da sua destruição. Passar. Até o 12. Aí. Também se beberá do vinho da glória de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século século, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer receba a marca do seu nome. Aí o último. Aqui está a perseverança de santos, os que guardam o nome de Deus e de Jesus. O tema que eu trago para hoje fala sobre a tripla mensagem dominical, a mensagem dos 3 anos. É uma mensagem bem falada no mundo afetivo. A primeira diz assim: temei a Deus, dar glória, pois é chegado a hora do juízo. Adorai aquele que será termar e convidado. Interessante que fala que João veio 3 anos voando pelo meio do Evangelho do céu, tendo o Evangelho eterno. Por que o Evangelho eterno? Esse Evangelho é oferecido a Adão após o pecado, foi oferecido a Abraão, foi oferecido ao povo hebreu, foi oferecido a Moisés. Esse Evangelho foi oferecido ao judeu. Esse Evangelho foi oferecido aos discípulos. Esse Evangelho foi oferecido aos gentios. Esse mesmo Evangelho foi oferecido a nós também. Por que o Evangelho é eterno? Salvação pela graça mediante a fé. Ele não muda, é o mesmo Evangelho. Todos nós sabemos que esse Evangelho é salvo pela graça. E aí fala que a hora do juízo começou. Tem meio juízo. De acordo com a profecia de Daniel 8,14, o juízo já começou. 22 de outubro começou 54. Que é o juízo da humanidade. Você sabia que muitas pessoas não conhecem o juízo, apesar de mantermos? Esse livro começou, gente. Interessante notar que tem uma parte que fala que adorar é céu terra e mar. Simboliza que lá está citando o verso 28 de 11 segundos, falando sobre o dia que Deus deixou para nós. E ele fala: temer Deus, dar-lhe a glória. Temer o quê? Temer o seu amor. Se não esse anjo de Apocalipse 14, 6, 12, somos nós. Toda vez que não fala de anjo, refere não só anjo mesmo, mas também mensageiro, que é nós. E ele fala que devemos falar do nome dessas pessoas. E na segunda mensagem de Apocalipse 14, 9, fala que Babilônia caiu. Babilônia é símbolo da igreja pervertida, a igreja falsa, adulterando, falsificando a Bíblia. E Deus fala que um dia ela vai cair. Ela vai cair, aquela igreja que está pregando erradamente as palavras de Deus. E na terceira mensagem fala também que as pessoas que decidiram na Babilônia terão o seu cativo. Eu sabia que as pessoas que deixaram de negar a verdade ou objetar mentira, elas vão prestar conta com Deus, né? E elas vão se perder. Interessante notar que esse Evangelho é oferecido a todos nós.
Às vezes a pessoa pensa que Deus não está nem para o ser humano. Será que realmente não está? Será que Deus não se preocupa com ninguém mesmo nessa vida? Venha ler 1 Timóteo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Olha o que Paulo fala sobre a humanidade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Olha o que Paulo fala aí. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Esse é o desejo de Deus para com todo ser humano, que ele seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer que Deus se preocupa com a humanidade. Paulo está dizendo isso, né? Olha o terreno que vai dar do ser humano, que o homem seja salvo. Está entendendo? Só que eu tenho que analisar o homem. Eu, como cristão, eu tenho que analisar as pessoas. Agora vamos para o livro de Jeremias, no Ezequiel 3,7. Ó, Ezequiel 33, 7, 9. Ezequiel 33, 7, 9. Olha que Deus fala através de Ezequiel. A ti pôs o filho do homem sobre nós. Te cuspiu o Atalai, mensageiro, sobre a casa de Israel, a casa de Deus, ou minha casa, ou redor de mim. Pois ouvirá a palavra da minha boca, a palavra de Deus, e te darás a vida da minha parte. Vamos passar. Se eu disser ao perverso certamente morrerás, e tu não farás para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu condenarei. Ao versículo 9. Mas se falares do perverso para avisar dos seus caminhos, para que ele se converter e ele não se converter no seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, na sua natural. Quer dizer que isso, se eu avisar o perverso, eu, da voz de Jesus Cristo, vai se converter, ele não quis, ele vai se perder. Mas porém, eu fiz minha parte, né? Porém o perverso perdeu. Agora, se eu avisar o perverso e ele se perdeu, eu vou prestar conta com Deus, porque eu não falei nada do perverso, senão avisa ele. Então depende de mim também de eu falar para as pessoas, mas porém não é o que eu posso fazer. É salvar a pessoa em seus pecados, se ele não quer. Se você avisou ele, tudo bem. Mas porém, se você fez a parte, eu vou prestar conta com Deus, que é o dom que eu tenho. Está entendendo? Eu vou prestar conta com Deus, porque eu tenho. Agora, o versículo 11 aí, nesse mesmo capítulo aí, versículo 11. Vive tão certo, como eu vivo. Diz o Senhor Deus: não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta dos seus caminhos e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, porque a vez de morrer a Israel, também Deus não tem prazer na morte do perverso. Lá em Timóteo fala que Deus ele quer que todo ser humano seja salvo e chegue a cumprir o princípio da verdade. Aqui ele fala que Deus ele não tem que prazer de pegar as formas do seu pecado. Ao contrário, ele quer que a pessoa pegue se converta dele e converta esse caminho. Porque eu acho que não tem que aceitar mais o versículo lá, para as pessoas que não querem nada com Deus. Isaías dá um conselho também para chegar um tempo que as pessoas não nem para Deus, né? Só que ele dá uma passagem para nós. Abre aí Isaías 55,6. Isaías 55,6. Olha aí. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Enquanto nós estamos tentando buscar Ele, invocar Ele enquanto está perto, mas vai chegar um tempo que vai ser tarde para muitas pessoas. Entendendo? E ele vai voltar um dia, né? A porta, graças a Deus, vai fechar a qualquer momento. O Evangelho deve será concluído. Então, se eu não falar para Deus da volta dele, e as pessoas aceitarem Jesus como Salvador, chegar um momento que será tarde demais. Por enquanto a humanidade está aí, né?
Muitas pessoas iniciam as coisas de Deus, o Evangelho. As pessoas parecem cada vez mais parecem ter um senso de realidade mesmo. Parece que eu vou se esfriando com muitas pessoas. Parece que uma Semana Santa é uma semana assim que pessoas dão importância. No sentido que eu falo, muitas pessoas parecem que não tem aquele respeito com a Semana Santa, talvez parece que não tem. Isso daí é cada escolha de cada pessoa. Mas eu entendi que tem coisas que estão acontecendo de acordo com a Bíblia. Vamos ver a passagem de Mateus 24, 11 a 14. Mateus 24, 11 a 14. Olha aí. Levantação dos falsos profetas que eram muitos. Versículo 12. Essa parte que eu chamo de atenção também. Eu costumo explicar a iniquidade, o almoço que era quase todos, quando eu vou. Olha o que diz aí. Aquele, porém, que será até o fim, esse será salvo. Aí, versículo 14. Esse será pregado esse evangelho também por todo o mundo, para destruir toda a nação que terá o fim. Notou essa passagem aí? Uma passagem lá que fala que a iniquidade está tão grande que as pessoas estão se esfriando com o amor da humanidade. Não só a humanidade, mas o amor cristão. Parece que as pessoas não têm aquele amor mais. O verdadeiro cristianismo, o evangelho eterno, a coração, toda coisa mais. E nisso a iniquidade crescendo, as pessoas se esfriando. Só que aquele que será pelo fim será salvo. E por isso o evangelho eterno é pregado no mundo todo, então verá o fim do mundo. Hoje não vem um momento assim de semana de paixão de Cristo, é um momento de cuidar das pessoas, momento de orar para as pessoas, momento de chamar as pessoas e ficar voltando. De reflexão na vida de cada um. Tem algum momento que as pessoas até tem uma reflexão, porque é Semana Santa, passa o dia Jesus, e as pessoas vão mais para a cidade. Só que a nossa estratégia é fazer com que essa pessoa reconheça realmente Jesus Cristo, realmente. Não da teoria, mas sim Deus pessoal da vida deles. Para ser transformado através do Espírito Santo, através da mensagem que é pregada. Está entendendo? Essa mensagem de 3 anos refere a nós, como Deus, devemos pregar essa mensagem. Porque vai chegar um tempo que Deus vai ter que voltar um dia. Só que antes disso, é preciso que esse evangelho seja concluído, o evangelho eterno. Não é o evangelho distorcido, é o evangelho de acordo com o que está com a Bíblia Sagrada. É o evangelho sendo pregado. São 28 doutrinas da Bíblia, da igreja. De Gênesis a Apocalipse, sem distorcer nada. É pregar a verdade sem pregar. Porque as pessoas por aí estão dando outro evangelho diferente daquele evangelho sem pregar. É por isso que eu, como cristão, cada um de nós devemos pregar. E o próprio Deus usou umas figuras que não são realmente. Ele usa 2 elementos que nós somos. Vamos para o livro de Mateus 5,13. Mateus 5,16. Ele comprava 2 elementos aí. Mateus 5,16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe será o sabor? Para nada, mas prestar-se não para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vai passar. Vós sois o único mundo. Não se pode esconder a cidade e ficar sobre um monte. Nem se acende um candeeiro para colocar debaixo do alqueire, mas o velador alumia todos que encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifica vosso Pai que está no céu. Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal é a nossa boa palavra. Assim como os alimentos eles são temperados, o sal dá o sabor, é um tempero. Assim nós devemos temperar as pessoas, com o quê? Com a mensagem da salvação. Somos o sal da terra, porque nós somos diferentes. E a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. A luz das pessoas que nos trevas. Sabia que o farol da escuridão que leva as pessoas ao porto seguro? Assim nós devemos ser a luz do mundo, brilhar a luz das pessoas que nos trevas. Com a nossa palavra, com nossas ações, com o nosso caráter. Devemos ser isso.
Interessante essa passagem, eu acho que é uma passagem interessante, que se refere a nós. Porque o próprio apóstolo João, ele viu em visão um povo, uma grande luz. Vamos abrir lá em Apocalipse 18, de 1 a 4. Apocalipse 18, 1 a 4. Olha essa mensagem aí. Ela encaixa a mensagem de 3 anos e refere também a nós também. Olha lá. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se virou com sua glória. Vai passar. Então clamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, ouvido de toda espécie de espírito imundo, escolheria de todo gênero de água do mundo detestável. Pois toda a nação tem bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se construiu o rei da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram com o custo da sua luxúria. No versículo 4 agora. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai a terra do povo meu, para não participar de seus cultos, seus pecados, e para não participar de seus projetos. Você sabia que essa passagem do Apocalipse 18:1? Você sabia que esse anjo, para ter o brilho de luz, é o povo de Deus nos últimos tempos? Esse anjo é o povo de Deus nos últimos tempos. Vai chegar um tempo que nós vamos ter o brilho de luz, vamos pregar não só com a palavra, mas com a vida. Se lembra lá com Moisés, quando ele saiu lá do monte? Aí as pessoas viram o brilho dele, você até lá para ele, viu uma brilho de luz aí. No final dos tempos, o povo de Deus vai ter o caráter de Deus na vida de cada um. Aquele brilho de luz sairá de nós. Está entendendo? Quando a chuva será derramamento do Espírito Santo for cair, não vou ganhar uma só alma, mas se ganhar 1000 almas em um só dia. Quando Pedro pregou no povo passado, um dia ele ganhou 3.000 almas, um só dia. Em nada de tempo. A profecia de Apocalipse 18. Quando a chuva será derramamento do Espírito Santo for cair sobre o povo de Deus, decidiu vão ganhar 1000 almas. Está entendendo? Somente vão receber aquele, a chuva será da reunião do Espírito Santo, são aqueles que estão trabalhando na obra de Deus. São aqueles que oram, são aqueles que pregam o Evangelho, são aquelas pessoas que não desistem da igreja. A chuva será da reunião do Espírito Santo, vai cair sobre essas pessoas. E essas pessoas vão ter um reflexo de Deus na sua vida. Assim como Moisés saiu de lá, do monte, e as pessoas viram aquela luz de Moisés, e não conseguiam nem ver onde foi Moisés. No final de tempo, o povo de Deus está esse brilho do Deus no mundo. Está entendendo? Esse brilho. É por isso que fala aqui, e a Apocalipse fala que esse anjo vai brilhar a terra com sua glória. E esse anjo é o povo de Deus nos últimos tempos. Nós temos que precisar da ajuda do Espírito Santo nessa vida. Porque é o Espírito Santo que faz converter as pessoas. Entendeu? Então isso vai se cumprir. Não sei como, vai se cumprir. Só para se cumprir eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ver uma vida de consagração, pregar o Evangelho. Mesmo que as pessoas fazer rejeitem o Evangelho, eu não deixo de fazer minha parte. Eu digo uma coisa: nós não podemos fazer aquelas pessoas que a pessoa não quer ser salva. Se elas não quiserem aceitar ou não. Isso depende de cada uma das pessoas. Só que eu, como cristão, eu tenho que pregar o Evangelho. Deixar que o Espírito Santo me use, para que o Espírito Santo trabalhe com as pessoas. Mas tem momentos que muitas pessoas vão rejeitar o Espírito Santo. Por quê? Por causa da sua negligência. Então você não prega totalmente ao inimigo das almas. Só que o meu dever é pregar a cada dessas pessoas. Porque muitas delas vão se converter também. Para que voltar, eles possam estar preparados para Jesus. Né? Então essa mensagem, ela tem que ser colhida através de nós, povo de Deus. Esse grande aproveitador somos nós. A Bíblia fala que ele vem voando, sabe por quê? E rapidez do Evangelho nessa mundo todo. Se não me engano, o povo adventista já passou em muitas cidades, muitos estados, muitos países do mundo todo. Essa mensagem é sempre passada. Por isso que fala que a rapidez do ânimo. Quando ele fala do fogo, é a rapidez que o Evangelho vai ser alcançado, né? Em todas as línguas e nações. Então a mensagem adventista é alcançada no mundo todo.
do Japão, dos Estados Unidos, até na Oceania, da Antártica, em todo lado para o povo de Deus lá, pregando essa mesma mensagem a cada peregrinação. Entendeu? E esse povo somos cada um de nós. Só que eu, cristão, tenho que fazer a minha parte e chamar essas pessoas. Por isso que não devemos desistir de pregar o Evangelho, de estar com alguém, de ajudar essas pessoas na salvação de vida. Porque milhares de pessoas estão se perdendo por falta do conhecimento de Deus, né? E da verdade. Muitas pessoas estão aí. E é meu dever como cristão viver essa realidade. Para que eu tenha mensagem presente. Para que Jesus possa voltar, eu preciso fazer a minha parte. Talvez ele voltou por causa de mim mesmo, por causa da minha negligência. O livro, antes fala que Jesus não voltou porque muitas vezes volta alguma coisa aqui também. Não era para a vontade de Deus que o povo de Israel pagasse por 40 anos no deserto lá. Era mais ou menos de 15 dias. Só que eles passaram 40 anos no deserto pagando ali. Eles vagaram ali por causa da desobediência. Eles murmuravam, eles se clamavam contra Deus, eles duvidavam, praticavam a moralidade, adultério e era idólatra. É onde fala que os mesmos pecados que na era, para nós também está impedindo o povo de Deus entrar naquela celestial. Sabe por quê? Porque eu pratico a mesma coisa que o povo do passado fez. Eu pratico a impiedade, falta de consagração na minha vida. Talvez eu seja igual, talvez seja adulto, talvez eu pratique moralidade. É por isso que muitas vezes ele diz: não veio, ficar de nele. Mas não tem porque ele vai voltar. Só que eu, como cristão, tenho que me preparar, não só eu, mas com as pessoas também. Nós começamos a evangelizar lá em casa, eu no bar, e aqui estamos sendo para evangelizar. O momento vai ficar evangelizando nada, sem dar nada. Depois começou a chegar pessoas. Talvez chegue a pessoa mais que mais da igreja, muitas vezes. Isso é bom, né? Ele ensina. Possamos orar pela Semana Santa, não só a nossa igreja, mas como todas as igrejas. Hoje nós vivemos um período difícil no Recife. Parece que as pessoas estão se esfriando. Parece que as pessoas faltam praticar mais o amor de Deus. Isso estou falando em cada igreja. Mas entendi uma coisa também. Nos últimos tempos, vai dizer como é remanescente. E esse povo vai pregar o Evangelho. Ele vai decidir pregar o Evangelho. Ele não vai desistir. Vai pregar o Evangelho eterno para as pessoas. Esse povo é o povo reconhecido por nós. É o povo que vai pregar a verdade de vida. Por isso que eu vivi essa realidade. Porque vivemos época difícil, né? As pessoas estão se esfriando. Parece que as pessoas não têm uma senso sobre a realidade do cristianismo. Parece que as pessoas parecem que perderam a noção de muitas coisas. Mas nós, como cristãos, não devemos desistir, né? Devemos pregar, para que quando voltar, eu, não só vocês, devem preparar para o Cristo. Cada um de nós. Possamos ser o sol da terra, a luz do mundo. Possamos ser o anjo da Apocalipse 14, 6, 2. Ou o anjo da Apocalipse 18, 4. Para que pense que saiba. Cada um de nós fazendo essa parte, como cristão. Possamos orar um pelos outros. Orar para que as coisas do Espírito Santo caia sobre o povo de Deus. Viver uma reforma, realmente uma reforma, para que a nossa hora caia sobre nós. Agora vamos ficar de pé, como o Espírito Divino disse, mensageiro. Ficar de pé, cantar. Mensageiro. Deus nos convida para sermos a Deus. Estamos aí no evangelismo e nessa missão. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Pode ser que isso esteja acontecendo. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os teus joelhos dobrar.
Pai, Criador do céu, graça nós te damos, Pai, por seu povo, o ano de 2014 a 2018, Pai, e pregar a mensagem de salvação a cada peregrinação, Pai. Abençoe todos como presente, abençoe cada pessoa que prega a Evangelho eterno, cada pessoa que ora pelos outros, cada pessoa que consagra a sua vida, vive uma vida de oração, uma vida de inspiração, e o caráter de Jesus ser reproduzido em cada dessas pessoas, Pai. Possamos ser mais semelhança sua, Pai. Possamos ser o sol da terra e do mundo, Pai. Perdoa as nossas falhas. Leve nós, Pai, para nossos lares, com a companhia dos santos anjos. Que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.